Trazer um outro tema também bastante curioso e que vai demandar didática aqui por parte dos nossos comentaristas, né? O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, sugere que a dívida da Venezuela com o Brasil seja paga com petróleo e energia elétrica. É que, segundo o Mercadante, o país vizinho não tem dinheiro para pagar o que deve. Como é que funcionaria isso, hein, Alan Gani? Um pagamento com produto e não com dinheiro e não com cash. Bom, primeiro é a única forma, eu vejo, da Venezuela talvez pagar o Brasil. Talvez? Talvez pagar o Brasil. Você acha que nem assim ela teria condição? Nem teria condições de pagar, porque não pagou até agora, porque a economia está esfacelada. Mas petróleo não é o que ela tem de mais forte? Mas talvez ela não vai querer pagar o Brasil, vai querer exportar, né? Primeiro tentar arrumar a casa dela, que ela mesmo quebrou. E o discurso do Mercadante coloca assim, as reservas foram bloqueadas, como se tivesse aí a comunidade internacional bloqueada as reservas da Venezuela e não fosse erro da Venezuela. Não, a Venezuela não tem reserva em dólar devido exclusivamente aos erros da política econômica tomada pela dupla Chávez e Maduro, que levou o país ao desastre inflacionário, 18.000% de inflação em 2018 e uma queda do PIB em 6 anos de 75%. Nem em guerra, nem em pandemia a gente viu algo parecido. Ô Segré, eu queria saber se você pode nos ajudar com uma questão. Como é que esse petróleo chegaria aqui no Brasil? Ele precisaria ainda de um investimento brasileiro para poder ser utilizado? Como é que funcionaria isso, hein? Aham! Aí você deu na tecla. Porque a questão é... Vamos dar um exemplo. Você pediu um exemplo, vou te dar um exemplo. Você vai representar a nossa audiência, Evandro. Então, você é um fornecedor, eu sou um tomador do teu dinheiro, dos teus produtos. Se por algum motivo deixei de te pagar, a dúvida é, você me daria mais crédito, mais produtos, na promessa de que eu venda e comece a te pagar? Porque se você não me dá, eu não consigo te pagar. Então, é uma dúvida existencial, que isso acontece muitas vezes com fornecedores de produtos ou serviços que têm um comprador que não está pagando. É válido o pagamento através de energia e petróleo? Claro, mas a energia e o petróleo não pode chegar de caminhões, não pode chegar andando de avião. Tem que ser extraído, tem que ser produzido e tem que ser exportado. E a Venezuela não tem dinheiro. Então, o que eu estou enxergando na fala do Mercadante seria: eu tenho que voltar a dar um empréstimo para alguém que está me devendo, na promessa de que esse alguém me pague. E a pergunta é, será que vai pagar? Não tem resposta. Pessoal da rádio está de volta também. Nós estamos falando da sugestão que Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, deu para que a Venezuela quite a sua dívida com o Brasil com petróleo e com energia elétrica, porque dinheiro não tem. Fábio Piperno, isso é uma passação de pano extrema do governo brasileiro ou uma forma de tentar receber esse dinheiro e evitar um calote ainda maior? Veja, primeira coisa, mas quando o presidente do BNDES, o Mercadante, fala enfim, reservas congeladas e tal, primeiro que é um assunto em relação ao qual ele não tem que entrar. Agora, de fato... E por que ele entrou? Então, porque ele é inábil, quis fazer média com um amigo. Que amigo? Mas o governo venezuelano. Provavelmente ele tem lá boas... Fazer média com a Venezuela. Relações. Agora, a Venezuela, de fato, teve fundos congelados. Assim como, por exemplo, a Rússia teve agora mais de 300 bilhões de dólares em fundos congelados que estavam depositados em instituições ocidentais. Isso acontece e aconteceu principalmente naquele momento em que o Guaidó foi proclamado presidente alternativo, enfim. Agora, em relação a receber na forma de energia e petróleo, de fato é o único jeito que a Venezuela tem para pagar isso hoje. A Venezuela tem as maiores reservas conhecidas do mundo, principalmente depois que achou petróleo na bacia do Orinoco. Todo mundo sabe disso. Como é que ela vai tirar esse petróleo de lá? Ela não conseguiu tirar até hoje, porque está lá. E aí? Então, como a indústria foi desmontada, ela não consegue extrair. Eu imagino que em algum momento ela consiga, ou pelo menos ela busque alternativas, financiamentos, para voltar a explorar esse petróleo. E aí, a partir disso, pagar.
Ô Gani, o que diz Mercadante? Eles não têm dólares disponíveis, as reservas cambiais foram apreendidas. É impossível esperar que um país nessa condição de bloqueio econômico e crise do petróleo pudesse honrar esses compromissos. Mas tem uma outra questão também. Ele diz que um país não quebra, ele apenas atrasa pagamentos. E você concorda que ele também seria inábil para falar ou tomar qualquer atitude em relação à forma como esse país vizinho vai pagar? Total, total. Um país quebra assim, porque muitas vezes o calote da dívida, você paga 50% da dívida, um acordo. É lógico que o credor internacional, ele quer receber alguma coisa. Ok, eu aceito receber 80% do que não receber nada, mas não foi pago 20%. O país quebra. E a Venezuela é um próprio exemplo de um país absolutamente quebrado. O Mercadante, malandramente aí na sua fala, ele inverte a lógica, como se o país tivesse quebrado devido aos bloqueios, né? E quando é justamente o contrário. Na verdade, o país, ele quebra, o país não respeita direitos humanos e aí vem os bloqueios internacionais. Mas a falta de reservas do país vem muito antes, já vem com a própria crise econômica. Ô, Segredo, dá para tapar o sol com a peneira com nenhum país quebra? Ele apenas atrasa o pagamento. Não, quebra sim. Se chama calote da dívida. Ou, claro, ou o pagamento que declara moratória unilateral. Lembrem dessa palavrinha, moratória unilateral. Aí está te dizendo, eu quero te pagar, eu devo, não nego, pago quando puder e nunca posso, então nunca pago. É o que aconteceu, a Argentina, a Grécia, a própria Venezuela, é normal, mas quebra sim, é caloteiro, são países caloteiros. O meu país, lamentavelmente, faz parte dessa turminha aí.